Boa noite, pessoal. Como é que tá todo mundo aí? Bem-vindo ao curso, nossa revisão aqui, né, de raciocínio lógico para a prova do PCDF, da Polícia Civil do Distrito Federal. Edital deve estar próximo aí, né, como a gente tem ouvido falar. Para quem não me conhece, né, meu nome é Henrique Chiesi, sou professor aqui do ponto de raciocínio lógico, matemática financeira, todas essas matérias, né, ligadas à matemática aí. E, enfim, também sou funcionário público, sou fiscal do Estado de São Paulo, sou auditor, agente fiscal de renda aqui, né, mas auditor, mais conhecido aí como auditor, né, para as outras carreiras dos outros estados, normalmente, né. E vamos lá, então vamos começar nossa revisão aqui. A ideia desse curso hoje é fazer uma revisão meio geral, assim, fazer alguns exercícios de todos os assuntos que estão dentro do edital de raciocínio lógico, normalmente do CESP, né? Que também foi a última banca do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. E, enfim, vou dar uma olhada aqui, ó, eu fiz só uma coisa, peguei o último edital que caiu no concurso de 2013, para a gente dar uma olhada, ver o que tem e dar uma comparada até com as provas mais recentes aqui que a CESP vem fazendo, né? Esse edital que caiu para o raciocínio lógico é o padrão da CESP, né? O CESP normalmente sempre cobra, sempre não, mas em boa parte dos concursos ela cobra esse edital bem padrão, que cai, que como vamos ver aqui. Primeiro ponto, estruturas lógicas. Aqui temos vários assuntos dentro dessa parte de estruturas lógicas, aquela parte de sequência, questão de verdade, mentira, questão de princípio de casa dos pombos, calendário, tem um monte de tipo de questão que cai dentro de estrutura lógica, tá? Então, assim, é um assunto que não tem muito uma teoria muito definida, vamos dizer assim, mas as questões são normalmente muito parecidas. Então, assim, se você conseguir pegar um pouco a forma de fazer, o estilo de como resolver as questões, ela acaba se repetindo bastante. Então, não tem muita diferença de uma questão para outra, vamos dizer assim. Mas o jeito aqui, nesse tipo de questão, é resolver o maior número possível de exercícios, sabe? Né? Porque aqui não tem muito como estudar uma parte muito teórica desse assunto, tá? Então, assim, é fazer questão, porque vira e mexe elas se repetem mudando um pouquinho da história, só, mas a forma de resolver é a mesma. Então, segunda parte, que aqui, lógica de argumentação, analogia, inferências, reduções, conclusões, tal, e a lógica de sentencial, que são dois assuntos aqui também mais interligados, tá? Tanto que no curso, assim, normalmente a gente está até em duas aulas, uma aula mais essa parte da lógica sentencial, que a gente vai falar o que é proposição simples, composta, ensinar como que funciona a tabela verdade, como criar a tabela verdade, como montar, a parte de equivalências, que para mim, assim, é o que mais cai e é muito fácil. Tem que decorar algumas coisinhas, sim, mas é muito tranquilo. E pegando essas regrinhas principais, tem umas, vamos falar aí, as principais são umas 3 ou 4, que decorar a equivalência, a negação, você vai matar muitas questões e cai bastante isso, muito mesmo. Então, assim, vale muito a pena pegar essa partezinha aqui, que eu acho que isso aqui é muito interessante e sempre cai uma questãozinha, pelo menos. É um pontinho meio que garantido se você conseguir, e não é nada muito difícil que a gente tem que decorar para resolver esse tipo de questão, tá? A lei de De Morgan, né, que é a negação de proposição composta, que também às vezes cai como equivalência, mas na verdade é a negação, chama lei de De Morgan. Diagramas lógicos também. Lógica de primeira ordem, que também está bem interligado aqui nessa parte de lógica sequencial, tá? Aí, princípios de contagem ou análise combinatória, né, como a gente também conhece. Probabilidade, essa parte da probabilidade também é uma parte um pouco mais tranquila, que normalmente cai as questões aqui. Não entra muito naquela probabilidade de estatística, mas um pouco mais pesado.
mas tem que ter uma noção ali de como calcular a probabilidade, algumas coisinhas também, algumas regrinhas que são nada muito complexo, mas eu acho que é interessante. Operações com conjuntos, também o mesmo estilo de questão sempre. Vamos fazer uma questão aqui hoje, normalmente bem parecido ao estilo das questões, e tem muita questão aqui para a gente que dá para fazer. No curso tem bastante questão de conjuntos, tá? E aqui entra uma parte que pode ser muita coisa, né? Raciocínio lógico envolvendo problemas. Vamos pular aritméticos primeiro. Geométricos, beleza. Geométricos são, estamos falando aqui de geometria, né? Então não tem muito o que fugir dentro da geometria. A geometria é um assunto muito grande, realmente, mas o que cobra normalmente é mais básico ali, né? Uma coisa mais, como posso dizer, são assuntos mais característicos ali de área, volume, às vezes cai a parte ali de triângulo, fazer um teorema de Pitágoras, algumas coisas assim, que também são assuntos tranquilos. E, enfim, geometria, né? Mas é um assunto que é um pouco extenso, mas a gente tenta concentrar, pelo menos no nosso curso, o que é mais importante e o que normalmente cai. Porque se a gente for querer estudar geometria inteira, tudo que cai em geometria, a gente vai ter que fazer um curso só de geometria com 15 aulas, né? Não tem como. Mas a gente tenta focar ali o que cai normalmente e sempre dar assim, os principais conteúdos ali da geometria. Matriz, né? Problemas matriciais, aqui cai matriz e determinante. Também matriz, assim, as regras principais ali de matriz determinante, né? Também não é nada muito absurdo. Então, assim, coisa que dá para a gente aprender, dá para fazer, mas aqui cai pouco. Matriz normalmente é mais difícil de cair questão sobre matriz, tá? Mas é uma coisa, às vezes pode ser um assunto tranquilo, porque não é muito complexo, não é muito difícil. E se cair alguma coisinha, normalmente a questão é uma questão que dá para fazer. Normalmente é uma questão tranquila de se fazer, tá? E aqui os assuntos aritméticos, raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, que tem uma infinidade de coisas que pode cair aqui dentro. Então, assim, a gente sempre tem umas três ou quatro aulas de problemas aritméticos que pode envolver, tanto pode ter equação, pode cair a parte de conjuntos numéricos mais básicos, onde a gente vai fazer questão de mais, menos, multiplicação, às vezes questão com fração, questão com porcentagem, esse tipo de questão assim também um pouco mais básica, regra de 3. Então, assim, a gente sempre tem que abordar alguns assuntos dentro dessa parte de problemas aritméticos, tá? Aí eu peguei aqui a última prova de 2013 para ver, foram 20 questões, tirando de uma outra parte de estatística também lá numa outra prova. Eu peguei aqui só para a gente dar uma olhada no que caiu. Caiu uma questão de análise combinatória, uma de probabilidade, 4 questões de conjuntos, uma questão de divisibilidade. Aqui 5 questões de conjuntos numéricos. Eu coloquei tudo como conjuntos numéricos porque são questões que não tinham, na verdade, o que a gente pode colocar aqui dentro dessa parte aqui de problemas aritméticos, tá? Questão que a gente ia simplesmente usar multiplicação, ou uma questão com número decimal, esse tipo de questão assim que eu coloco como conjuntos numéricos, mas a questão de matemática é um pouco mais básica, assim, não entrava nenhum conteúdo muito avançado que a gente tem que fazer uma aula diferente, vamos dizer assim. Aí uma questão de matriz, 4 questões de proposição. Então, ali, tanto a parte de equivalências, que eu citei aqui, né? Tanto essa parte aqui de equivalências, quanto tabela verdade, esse tipo de questão. Uma questão de argumento. Opa, cadê meu... Aqui. Uma questão de argumento. E 2 questões de estruturas lógicas. Tá? Que eu acho que, se eu não me engano, foram de verdade e mentira as 2, se eu não me engano. Tá bom? Bom, vamos lá, agora a gente vai começar a resolver as questões mesmo. Só fazer uma coisinha aqui antes. Deixa eu ver se eu estou com tudo aqui. Beleza, questão... Ok, vamos lá, começando então, pessoal. Questão 1. Essa questão aqui foi da Fazenda aqui do Rio Grande do Sul, para auditor também. Questão aqui de regra de 3. Então tá, em uma fábrica de doces, 10 empregados igualmente eficientes,
operando 3 máquinas igualmente produtivas, produzem em 8 horas por dia 200 ovos de Páscoa, tá? Então, ovos de Páscoa. Vamos colocar aqui ovos. Aí, beleza. A demanda da fábrica aumentou para 425 ovos por dia. Então, aqui já é uma nova demanda. Então, inicialmente a gente tinha o quê? 10 empregados com 3 máquinas, trabalhando 8 horas por dia para produzir 200 ovos, certo? Agora a gente vai ter uma nova demanda que vai ser 425 ovos, tá? Ele fala, em razão dessa nova demanda, a fábrica adquiriu mais uma máquina. Então, ela tinha 3, ela passou a ter 4. Igual às antigas. Isso quer dizer o quê? Que elas têm a mesma produtividade, tá? As máquinas. E contratou mais 5 empregados, tão eficiente quanto os outros 10. Então, isso aqui também é uma coisa de regra de 3 que normalmente as questões colocam, tão eficiente, porque para a gente tentar homogeneizar aqui os trabalhadores, os empregados. Não vai falar, um trabalha melhor, o outro não trabalha tão bem, não dá para a gente saber isso, então, assim, sempre tem essas questões, porque na regra de 3, vamos falar que uma pessoa produz o mesmo tanto que a outra, porque é assim que a gente consegue fazer algum tipo de estimativa, certo? Aí aqui, nessa situação, para atender a nova demanda, os 15 empregados, cadê? Eram 10 inicialmente, foram contratados mais 5, certo? Então agora a gente tem 15 empregados no total. Operando as 4 máquinas, as 3 que a gente já tinha com uma que foi contratada, eles deverão trabalhar durante quantas horas? Tá? Então vamos aqui pegar a caneta. Como que funciona? O pessoal entrando aqui, Sérgio Antônio, boa noite, boa noite. Vamos lá. O que a gente tem que fazer? Regra de 3, a gente sempre tem que olhar as grandezas envolvidas no nosso exercício, tá? Que aqui vão ser 4. Quais são as nossas grandezas? O número de empregados, a quantidade de máquina, a quantidade de horas trabalhadas por dia e a quantidade de ovos produzidas, tá? Então, vamos relacionar aqui as 4 grandezas. Primeira, empregados. A segunda, máquinas. A terceira, horas. E a quarta, ovos. Ovos produzidos, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos sempre lembrar aqui na regra de 3. A gente vai ter que sempre relacionar, colocar, por exemplo, aqui empregados, o número de empregados sempre. Então, assim, sempre vai a mesma grandeza uma embaixo da outra, certo? Então, inicialmente, quantos empregados eram? 10. Então, 10 empregados. Depois, na segunda demanda aqui que a gente está fazendo essa segunda etapa, quantos empregados vão ser? 15, certo? Então, agora serão 15 empregados. Máquina, quantas eram inicialmente? 3. E nesse segundo momento, adquiriram mais uma, certo? Então, são 4 máquinas. Horas trabalhadas por dia. Inicialmente eram 8, e agora eu não sei, agora eu quero saber. X. Quero saber exatamente aqui quantas horas por dia eles vão trabalhar. Número de ovos produzidos. Inicialmente eram 200, e agora a gente quer 425, certo? Montamos aqui, então, a nossa regra de 3 composta. Qual que é o próximo passo? Fazer as setas. O que significa a gente fazer as setas? Primeira coisa, vamos fazer uma seta apontada para o X, sempre. Primeira coisa que a gente faz é aponta a seta para o X. Ótimo. Estamos aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai ter que relacionar todas essas grandezas com a grandeza onde está o X, tá? Tem que ser a gente vai relacionar com essa daqui. Sempre. Não posso relacionar a máquina com ovos para fazer a minha relação se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Eu vou relacionar sempre com onde está o X. Essa é uma regra que a gente tem que saber, porque senão a gente pode confundir e acaba errando mesmo, porque se eu relacionar ovos com máquina vai ser uma coisa, se eu relacionar ovos com hora pode ser outra. Então, assim, a gente não pode relacionar qualquer coisa para montar essa flecha, tá? Então, vamos relacionar primeiro ovos. O que a gente tem que fazer com essa aqui, que é essa relação que eu falo? Vamos olhar se elas são diretamente ou inversamente proporcional. O que é isso? Se eu aumentar uma coisa, a outra vai aumentar ou diminuir? Certo? Então, assim, se eu aumentar
a quantidade de horas trabalhadas por dia, mantendo o resto todo como se fosse constante, tá? A gente não vai olhar agora para o número de empregados e para a máquina. Vamos olhar só essa relação entre hora e ovo, tá? Se eu aumentar a minha quantidade de horas trabalhadas, eu vou produzir mais ovo ou menos ovo? Com certeza mais. Eu vou trabalhar mais, vou produzir mais, certo? Então, como aumentando isso, eu vou aumentar isso, essas grandezas são diretamente proporcionais. Quando elas são diretamente proporcionais, eu coloco a seta para o mesmo lado, na mesma direção, certo? Perceba que aqui, ó, se eu tivesse 200 e aqui 100, eu iria fazer essa relação da mesma forma. Se eu aumentar aqui, eu vou aumentar aqui. Ótimo. Eu não tenho que ver exatamente o que está escrito. Aqui, o que está escrito para a gente, aqui, essa relação que está aqui, não importa. A gente tem que relacionar as grandezas, como se a gente não estivesse olhando para os números. Estou olhando só hora e ovos, independente do que a gente tem. Essa relação que a gente faz é teórica com relação às grandezas, certo? Eu não vou olhar o número que eu tenho escrito aqui, eu estou com 8, eu estou indo para 10, então eu estou aumentando, então esse aqui eu estou diminuindo. Não, a gente não tem que olhar isso, a gente tem que olhar, teoricamente, as duas grandezas. Então eu vou olhar, relacionar hora com ovo, esquecendo o que está escrito aqui. Vamos pensar, tipo, aqui em cima, hora e ovo. Hora, vamos pensar com hora e com ovo. Se eu aumentar a quantidade de horas, eu vou aumentar a quantidade de ovos. Ótimo, então elas são diretamente proporcionais. Seta para o mesmo lado. Beleza? Vamos pensar agora aqui, hora e quantidade de máquinas. Para eu fazer, então agora eu vou esquecer empregado e vou esquecer ovos. Vou olhar só essas duas, tá? Vou olhar para cá e para cá, só. Então vamos lá. Se eu trabalhar, primeiro, para eu produzir a mesma quantidade, aqui vai ser assim, para eu fazer uma mesma produção, se eu trabalhar mais horas por dia, eu vou precisar de mais máquina ou menos máquina? Menos máquina, certo? Por quê? Eu vou produzir 100 ovos. Se eu for trabalhar mais tempo, eu posso ter menos máquina que eu vou conseguir fazer isso do mesmo jeito, porque eu estou trabalhando mais horas por dia, então eu posso ter uma quantidade de máquina menor, certo? Então essas grandezas, então eu estou aumentando a quantidade de horas e diminuindo a máquina. Então essas grandezas são inversamente proporcionais. Então a seta vai ser ao contrário. Se a seta lá do x está para baixo, essa seta vai ser para cima, certo? E com empregados, agora também vamos esquecer isso aqui. Vamos olhar só para o empregado. Vamos olhar aqui para o empregado e para a hora, sempre para onde está o X. Também, para eu fazer a mesma produção, com o mesmo número de máquinas, mesmo tudo agora. Se eu aumentar a quantidade de horas trabalhadas, para eu fazer a mesma produção de ovo, eu vou precisar de mais empregado ou menos empregado? Se eu estou trabalhando mais horas, eu preciso de menos empregados, certo? Se eu tenho 10 trabalhando mais horas, eu não vou precisar aumentar, posso diminuir esse número de empregados, certo? Então, elas são inversamente proporcionais. Porque quanto mais horas eles trabalharem por dia, menos empregados eu preciso ter. Beleza? Então, estou aumentando a quantidade de horas, então vou diminuir a quantidade de empregados. Então, a seta também vai ser invertida, porque elas são inversamente proporcionais. Então, hora com ovo é diretamente proporcional, as setas estão para o mesmo lado, e empregados e máquinas são inversamente proporcionais a horas, então elas vão estar com a seta ao contrário. E agora, simplesmente, a gente vai montar essa equação. Como que a gente faz para montar isso? O x sempre do lado esquerdo, igual. Quem que vai estar em cima? Aí a gente vai fazer uma divisão aqui. Quem que vai estar aqui em cima? Quem está acompanhando o x é o 8, multiplicado por quem? Por todas as pontas das setas. Então, eu vou pegar a ponta de todas as setas, tá? Essa aqui não, porque essa aqui a gente já fez. Já colocou o x, já colocou o 8. Vamos olhar as outras três agora. Quem está na ponta? O 10, o 3 e o 425. Certo? Quem sobrou agora aqui, que está na rabeirinha das setas? O 15, o 4 e o 200. O 8 não, porque o 8 a gente já colocou. Então, o 15, o 4 e o 200. Então, simplesmente eu vou colocar 15, o 4 e o 200. Certo? Agora, se vamos simplificar aqui para facilitar, vamos tirar corta um zero de baixo, corta um zero de cima. O 8 aqui também, vamos dividir por 4, 2. O 4 aqui vai ficar 1. O 2, vamos cortar também aqui, vai sobrar 1. Aqui o 20 corta, vai sobrar 10. Por 3 aqui vai dar 1 e por 3 aqui vai dar 5,
certo? Quem sobrou? Vamos colocar aqui embaixo para ficar mais fácil, porque senão vai ficar muita coisa para a gente cortar de uma vez. Aqui sobrou 1, aqui sobrou 1, aqui sobrou 1, e aqui sobrou 425. 425 sobre, quem sobrou 5 e o 10? 50, tá? 425 dividido por 50, quanto que é? Vamos lá, 400 por 50 é 8, certo? E 25 por 50 é meio. Então, 425 por 50 vai dar 8,5. O quê? A gente está falando aqui em horas, o tempo de trabalho. Deu 8, aqui eram 8 horas, deu 8,5 o quê? 8,5 horas. Tá? Vamos ver as alternativas. 8 horas por dia não, 8 horas e 30, 8 horas e 50, 9 horas e 30, 9 horas e 50. Bom, gente, 0,5 horas não é 50 minutos, tá? Não são 50 minutos, desculpa. Certo? Não são 50. Porque se eu tivesse aqui 8,9, não seria 90 minutos, 1 hora e meia. 8,9 é 0,9 horas. É uma fração, uma parte decimal da hora. Então, meia hora são 30 minutos, né? Aqui fica mais fácil de saber. Se fosse 8,75, aqui a gente teria que fazer uma conta. Mas como é 8,5, a gente sabe que meia hora são 30 minutos. Então, 8,5 horas deu 8 horas e 30 minutos, tá? Caso eu tivesse dado um valor diferente, só fazer um adendo aqui. Se fosse 8,75, por exemplo, 0,75 horas é quanto? Não sei, a gente poderia fazer isso com uma regrinha de 3. Eu sabia, eu até sei, mas vamos colocar aqui como se a gente não soubesse, né? 0,75 horas, eu não sei quanto que é. 1 hora, eu sei que são quantos? 60 minutos. Aí é só fazer essa regrinha aqui. Multiplica em cruz, 1 vezes x dá x. 60 vezes 0,75 vai dar 6 vezes 7,5. Vamos fazer aqui do lado, 7,5 vezes 6. 6 vezes 5, 30. 7 vezes 6, 42. Com 3, 45. Uma vírgula aqui, coloca a vírgula aqui. Então, deu 45 minutos. Certo? Se eu tivesse, então, como resultado que fosse 8,75, seria o quê? 8 horas e 45 minutos. Então, sempre quando eu tiver um valor assim, de hora quebrado, o que eu posso fazer? Simplesmente eu pego essa parte decimal aqui e faço essa continha. 0,75 vai valer x, sabendo que 1 hora é 60. Então, só simplesmente faço a multiplicação disso aqui, 0,75 por 60. Basicamente é isso que eu tenho que fazer. Tá bom? Bruna entrou também, boa noite. Boa noite, Bruna. Vamos lá, estamos terminando a primeira questão. Eu acho que depois vai ficar no site isso aí sim, tá? No YouTube vai estar liberado depois. Acredito que amanhã já esteja liberado para visualizar. Mas estou na primeira questão ainda. Temos mais 10. Vou dar uma acelerada para a gente não acabar muito tarde. Mas vamos lá. Segunda questão. Essa aqui também você faz do Rio Grande do Sul agora, em 2019. Era uma questão um pouquinho complicada de entender a forma matemática de fazer, que aí seria muito rápida e fácil, tá? Mas ela é um pouco difícil de entender como chegar nessa parte matemática. Eu vou fazer ela de duas formas. A primeira forma, eu vou fazer ela meio no braço, para entender o que é. Para depois eu vou explicar como que seria isso na matemática, para ficar mais fácil. Então vamos lá. Os funcionários de uma repartição foram distribuídos em 7 grupos de trabalho, de modo que cada funcionário participa de exatamente 2 grupos. Então, assim, são 7 grupos, vou até colocar aqui já. 7 grupos, o grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, grupo E, F, G, tá? 7 grupos. De modo que cada funcionário participa de exatamente 2 grupos. Então, o funcionário 1, vamos falar que o João é o funcionário 1, ele participa de 2 grupos só. Ele não pode participar de 3, ele vai participar de 2. Então, vamos falar que o João, vamos chamar ele de 1. Vamos falar que a pessoa 1. A pessoa 1 vai trabalhar no grupo A e no grupo B, tá? Vamos falar que ele vai estar nesses 2 grupos. E cada 2 grupos tem exatamente um funcionário em comum. Então, o que isso quer dizer? Que o grupo A tem um funcionário em comum com o grupo B. Beleza, o funcionário 1 aqui que a gente colocou. O grupo A e o grupo C também têm um funcionário em comum.
O grupo A e o grupo D também tem funcionário em comum. O A e o E, o A e o F, o A e o G. O B com o A a gente já sabe que a gente já falou, mas o B tem um funcionário em comum com o C, o B tem um funcionário em comum com o D, o B tem um funcionário com o E, o C tem um funcionário em comum com o D, o C tem um funcionário em comum com o E, e assim vai até o final. O E tem com o F, o E tem com o G, o E tem com o D, todo mundo vai ter um funcionário em comum entre eles, mas sempre um só, certo? Então aqui, o 1 vai estar aqui e aqui. Aí vamos falar que tem outro funcionário, que é o funcionário 2. Ele vai estar no A e no C, que esses aqui tem que ter um funcionário em comum também. O A e o C também tem que ter um funcionário em comum. Aí o 3 é um funcionário em comum com o D. Então a gente vai ter que colocar um funcionário em comum para cada um, tá? 4, 5, 6, que vai ser o 4, o 5 e o 6, certo? Então vocês estão percebendo que o que é? Eu vou ter que fazer essa relação do o A vai ter um conjunto com o B, o A vai ter um com o C. Eu vou ter que fazer essa combinação aqui de todas essas letras 2 vezes. 2 a 2. O que é isso? É uma análise combinatória, certo? Aí a gente vai ter que vai fazer ou um arranjo ou uma combinação. Que eu vou ter que fazer esse arranjo aqui, essa combinação entre dos 7, das 7 letras, dos 7 grupos, vou ter que pegar sempre 2. Aí vamos ver se é arranjo ou combinação, né? Arranjo ou combinação a gente vai fazer como? Vai ver se a ordem da minha escolha ela é importante ou não. Se eu falar assim, o João ficou em primeiro lugar e o Pedro ficou em segundo lugar. É diferente de eu falar que o João ficou em primeiro e o Pedro em segundo, do que eu falar o João ficou em segundo e o Pedro em primeiro. Aí estou invertendo, essa ordem é importante. Mas aqui não, se eu falar que o João está no grupo A e no grupo B, eu vou falar que o João está no grupo B e no grupo A, aí é a mesma coisa, ele vai estar nos dois grupos e essa ordem da escolha, a ordem que a gente vai falar, não importa. Então, quando a ordem não importa, a gente tem uma combinação. Quando a ordem importa, é um arranjo. Mas nesse caso, é uma combinação. Combinação do quê? De 7 grupos, a gente vai escolher 2. Certo? São 7 grupos, a gente vai ter que pegar sempre agrupar de 2 em 2. O A com o B, o A com o C, o A com o D, o B com o C, o B com o D, o B com o E, o D com o E, o D com o F, o F com o G. Todos esses grupos, a gente vai fazer todas essas combinações, que vão ser sempre um funcionário que vai estar em 2 grupos. Então, o que a gente vai ter aqui? Combinação, como que é a fórmula da combinação? É N fatorial, K fatorial, multiplicado por N menos K fatorial. Nossa, ficou meio feio meu exclamação aqui. Beleza. Certo? O N, o que é? Aqui é o N e esse aqui é o K, certo? Boa noite, mais um entrando aqui. Thales Pereira Noleto, boa noite. Vamos lá, estamos na segunda questão. Combinação aqui de 7 em 2, então N fatorial aqui é 7 fatorial sobre 5 fatorial, 7 menos 5, 2, né? 2 fatorial. Certo? Então, combinação de 7 em 2. 7 fatorial aqui a gente vai expandir até o 5. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes 2. Né? O 2 fatorial, 2 vezes 1, deixa 2. Vai cortar o 5 com o 5 fatorial. O 2 a gente corta aqui com o 6 e aqui fica 3. 7 vezes 3, 21. Certo? 21. Para quem conseguiu perceber direto isso aqui, poderia fazer essa combinação de 7 em 2, 21 é o resultado ok. Mas aqui só para terminar, que eu tinha começado para explicar, para vocês entenderem como que eu vou chegar nessa conclusão que é uma combinação, só para terminar aqui. Então eu coloquei 2 com 2, 3 com 3, né, todos esses funcionários em comum entre cada um dos grupos. Aqui eu continuaria. Aqui seria o funcionário 7, certo? Funcionário 7, e aí aqui ele vai estar igual o mesmo funcionário no grupo C. Aí aqui ele já está em 2, então ele não pode mais ter 7 em nenhum lugar. Então aqui vamos para o 8. Aí o 8 também não pode, pode estar em um só, que seria aqui. Também não pode mais em um lugar. E aqui a gente vai completar da mesma forma, com a mesma lógica. 9, 10 e 11. E aqui também. 9, 10 e 11. Certo? Aí aqui vamos continuar agora, vai ser o cara 12. O 12 ele vai estar igual também aqui, porque ele vai estar em dois grupos. Aqui seria o 13, o 14 e o 15, que ele seria igual no grupo E 13, no grupo F 14 e no grupo G 15. Aqui 16 e 16,
Aqui completa com 17 e 18, para o lado 17 e 18. Aí aqui 19 com 19 do lado, aqui 20 e aqui 20, e aqui 21 e 21. 21 funcionários. O que aconteceu? Eu tenho o F e o G, eu tenho um funcionário comum? Tenho, funcionário 21, e ele só aparece nesses dois, não aparece mais em nenhum lugar. O E com o G, eu tenho funcionário 20, também não aparece mais em nenhum lugar. O 19 tem aqui também em 2, o 18 tem aqui. A gente está relacionando sempre dois grupos, que tem sempre um funcionário em comum entre dois grupos, e ele só pode aparecer nesses dois. Então, essa é a lógica que está por trás dessa combinação. Tá? Quem conseguiu chegar aqui direto, fazia essa combinaçãozinha rapidinho, matava a questão em 30 segundos. Ou você podia tentar fazer uma coisa mais braçal aqui, para tentar entender como é que é, e chegar nesse resultado, demorando um pouquinho, tá? Mas chegaria também no resultado do mesmo jeito. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Um grupo de 250 auditores, também na Fazenda aqui de 2019 do Rio Grande do Sul. Um grupo de 250 auditores fiscais, entre eles Antônio, então eram 255 mais o Antônio, tá? Saiu de determinado órgão para realizar trabalhos individuais em campo. Após cumprir suas obrigações, todos os auditores fiscais retornaram ao órgão em momentos distintos. Ótimo. A quantidade de auditores que chegaram antes de Antônio foi igual a um quarto, da quantidade de auditores que chegaram depois dele. Então vamos falar, vai chegar um tanto aqui antes. Só voltar rapidinho aqui, ó, ele perguntou como que eu achei o 5 fatorial. Até falei na hora, inverti aqui, desculpa. Aqui é o 7 e aqui é 2, certo? São 7 grupos para fazer 2 a 2, beleza? Em cima é o N, que é o 7. E embaixo, eu inverti aqui, por isso que pode ser feita a confusão. Embaixo, aqui é quem que é? Aqui é o K, certo? Então, em cima 7 fatorial, embaixo 2 fatorial vezes N menos K. O que é N menos K? 7 menos 2. 7 menos 2 é 5. Então, eu vou colocar embaixo o K, que é 2, e o N menos K, que é 5. Eu inverti aqui, eu coloquei na fórmula K vezes N menos K, e aqui embaixo eu coloquei invertido, desculpa. Tá? Mas o 5 é isso, é a diferença do N para o K, beleza? Vamos lá, continuando aqui então. A quantidade de auditores que chegaram antes de Antônio foi igual a um quarto da quantidade de auditores que chegaram depois. Então, continuando aqui essa questão. Então, chegou um tanto de pessoas antes dele, de auditores antes dele, aí veio o Antônio, e aí veio um tanto depois, tá? Como ele relacionou aqui, falando com relação a depois, eu vou colocar aqui, depois foram X, tá? Então, para ficar mais fácil, vou fazer o contrário, vai ficar mais fácil de... Antes foram X. Aí veio o Antônio, e aí depois que ele fala? Que antes foi um quarto da quantidade de auditores que chegaram depois. Ou seja, depois foram 4 vezes o que chegou antes, certo? Você poderia colocar... Então, podemos colocar aqui 4x, que aí fica mais fácil de resolver. Ou, gente, caso vocês não tivessem pensado nisso, podia ser ao contrário. Colocar aqui como x e aqui como x sobre 4, que seria um quarto disso aqui, tá? Também daria a mesma coisa o resultado. Beleza? Então, beleza. Vamos lá agora para a gente entender aqui, então, o que vai acontecer. A soma desses 3 partes aqui, quer dizer, o x mais o Antônio mais o 4x, vai dar o quê? Todos os auditores, dos 256, certo? Então, x, o Antônio é 1, certo? É uma pessoa. Então, x mais 1 mais 4x é igual a 256, certo? X mais 4x, 5x. O 1 passa para o outro lado, subtraindo, certo? A gente já tinha lá 256, vamos passar o 1 subtraindo. 5x é igual a 255. Beleza? Vamos fazer, então, aqui essa conta. 255 dividido por 5. 25 por 5 vai ser 5, certo? 5 vezes 5, 25. Para cá, 25, sobra 0. Beleza? Aí embaixo, 5. 5 por 5 aqui é 1. 1 vezes 5, 0. Então, o resultado aqui, 51.
o x é igual a 51. Beleza? Então, o que significa aqui? Vamos fazer um tracinho aqui para a gente colocar aqui do lado. O x vale 51, então chegaram 51 pessoas, aí chegou o Antônio, e aí chegou 4x. 4 vezes x dá o quê? 204, certo? E aí chegaram 204 pessoas depois. Somando tudo aqui, ó, 204 com 205, com 51, 256, exatamente. Então chegaram 51 auditores, aí veio o Antônio, e aí chegaram mais 204. Então o Antônio foi o qual? Ele foi o 52º, beleza? Porque chegaram 51 e aí foi ele. Então, nessa situação hipotética, Antônio foi o 52º auditor a retornar ao órgão. Beleza? Era uma questãozinha de uma equação, né? Vamos dizer. Questão também um pouco tranquila. Mas, vamos lá. Agora aqui, concurso da PRF desse ano. A questãozinha de sequência. Era uma questão que talvez até pudesse complicar, mas é uma questão também bem tranquila, tá? Vamos lá. Uma unidade da PRF interceptou durante vários meses lotes de mercadorias vendidas por uma empresa com a emissão de notas fiscais falsas. A sequência dos números das notas fiscais apreendidas, ordenados pela data de interceptação, é a seguinte: 25, 75, 50, 150, 100, 300, 200, 600, 400, 1.200 e 800. Ótimo. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte, considerando que as sequências dos números de notas fiscais apreendidas segue o padrão apresentado. Então, essa aqui vai ter um padrão. Vamos ver se quem consegue enxergar um padrão aqui, mas tem um padrão. A partir do padrão da sequência, infere-se que o 12º termo é o número 1600. Vamos ver o 12º, vamos ver quantos a gente já tem aqui, para a gente saber quantos que a gente tem que andar para frente. 1, 2, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então ele quer o próximo já, que ele quer já o próximo número que vier aqui na nossa sequência, certo? Vamos olhar essa sequência e ver se a gente enxerga alguma coisa. 25, depois o 75, depois o 50, aí ele aumenta para 150. Tudo tá meio estranho, né? Mas vamos tentar olhar desse jeito aqui, ó. 25 para 50. Opa, dobrei, né? Oh, legal, dobrei. 50 para 100. Opa, dobrei de novo. 100 para 200. Dobrei de novo. 200 para o próximo aqui. Quem que é o próximo aqui? 400. Opa, dobrei de novo. 400 para 800. Dobrei de novo. Então, eu estou sempre multiplicando por 2. Ah, legal. Agora vamos pegar essa outra aqui. 75. Pula uma para 150. Opa, é o dobro. 150 para 2 depois, 300. Opa, é o dobro. 300 para 2 depois, 600. É o dobro também. Pula o próximo, que é 400. Chegou no outro, que é 1.200 também, é o dobro. Então, quem que é o próximo aqui? Depois desse, é o dobro. 2.400. Simples. O 12º turno é 1.600? Não. Errado. O próximo termo vai ser 2.400. Certo? Muitas vezes a gente vai olhar, fica olhando 25 por 75, ele aumentou 50, aí aqui ele abaixou 25, aí ele aumentou 100, aí ele baixou 50. Pô, faz uma confusão que não vai chegar em lugar nenhum. Então fica muito mais fácil você olhar dessa forma aqui que a gente está vendo. Dobra, dobra, de 2 em 2. São duas sequências aqui intercaladas, vai. E as duas estão sempre dobrando. Então chegamos em 2.400, questão relativamente tranquila. O gabarito está errado. Beleza? Vamos agora aqui para a questão número 5. Também não, aqui foi da Polícia Federal de 2018, né? Essa outra era da PRF, né? Que era da Rodoviária Federal. Acho que era de agente da Polícia Federal, se eu não me engano, esse concurso. Do ano passado. Em um aeroporto, 30 passageiros que desembarcaram de determinado voo. Aqui é uma questão de conjunto, né? Que eu falei na prova passada, caíram 4. E questão de conjunto sempre cai. Por mais que tenha caído muito na outra, a gente achar que pode ser que não caia nessa aqui, mas sempre cai uma questãozinha de conjunto, tá? E que estiveram nos países A, B ou C, nos quais ocorre uma epidemia infecciosa. Foram selecionados para ser examinados. Desculpa.
Então, aqui, vamos voltar que eu fiz uma confusão aqui. Em um aeroporto, 30 passageiros que desembarcaram de determinado voo e que estiveram nos países A, B ou C, nos quais ocorre uma epidemia infecciosa, foram selecionados para serem examinados. Beleza. Constatou-se que exatamente 25 dos passageiros selecionados estiveram em A ou em B. Aqui entra aqui, ó, A ou B. Então ele pode ter passado só em A? Pode. Pode ter passado só em B? Pode. Pode ter passado nos dois? Também pode. Então, quando ele fala A ou B, significa que ele passou em um dos dois ou nos dois, tá? E aí, nenhum desses 25 passageiros esteve em C. Quer dizer, vamos fazer aqui, colocar os conjuntos A, B e C. O A e o B a gente sabe que... Sabe não, aqui por enquanto a gente imagina que ele pode ter alguém que esteve nos dois, tanto no A quanto no B, tá? Então pode ter uma intersecção entre eles. Já com relação ao C, a gente sabe que não tem nenhuma intersecção, porque ele fala que quem esteve ou em A ou em B não esteve em C. Então a gente pode colocar aqui A, conjunto A... Opa, peraí, ficou muito pequeno. Conjunto A, conjunto B. Então aqui é o conjunto A e aqui é o conjunto B. A união entre eles, quer dizer, essa parte dele aqui, essa regiãozinha aqui, essa região do meio, mais essa região toda, vai ter 25 pessoas, tá? Que é o que ele falou ali em cima. O C, que não tem ninguém igual, é o resto, quer dizer, são 30, 25 estão aqui, então aqui vai ter 5, beleza? Não tem intersecção com A e B. Ótimo. Agora a gente tem que descobrir essas três partes. A gente pode fazer isso por fórmula ou pode fazer isso pelo desenho, tá? Eu vou fazer das duas formas hoje. Vamos continuar lendo aqui então. 6 desses 25 passageiros estiveram em A e em B. Quer dizer, estiveram nos dois, ou seja, é a intersecção de A com B, certo? Então aqui nesse meio, na intersecção entre os dois conjuntos, a gente tem 6 pessoas. Tá bom? Dessas 25, 6 estão aqui no meio. Aqui eu vou ter mais um tanto e aqui eu vou ter um outro tanto. Mas no meio são 6. Esses 6 pertencem tanto a A quanto a B. Eles tanto estiveram no país A, conjunto A, que é essa bolinha aqui, quanto estiveram no conjunto B, que é a bolinha da direita. Beleza? Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue. Se 11 passageiros estiveram em B, então mais de 15 estiveram em A, vamos pensar, então, ele afirmou que tem 11 passageiros em B, e aí a gente vai calcular quantos estiveram em A para a gente saber se isso aqui é verdade ou não. Então, em B, a gente teve 11. Posso colocar 11 aqui? Escrever 11 aqui? Não, né, pessoal? De jeito nenhum. Apaga isso aqui. 11 é no grupo inteiro. Aqui eu já tenho 6. Então, aqui eu tenho que completar com quanto? Quanto falta para 11? De 6 para 11 faltam 5, certo? 6 mais 5, 11. Então, aqui eu tenho 5. Então, eu tenho 5 que esteve só no país B, 6 que estiveram no país A e no país B, a soma aqui deu 11. Quantos que sobram aqui, então, para o A? 11 para 25, 14, certo? 14 mais 6, 20, mais 5, 25, que é o total que a gente tem aqui, que esteve nos dois países, tá? Ótimo. O que ele quer saber? Mais de 15 estiveram em A? Cuidado, pessoal. Aqui alguém pode olhar. Até eu, algumas vezes, quando eu vou fazer questão, às vezes eu faço muito rápido e acabo fazendo essas besteiras. 14? Não. 14 é que estiveram só em A, tá? Cuidado para não fazer isso. Esse 14 são as pessoas que estiveram só no país A. A gente quer saber quem que esteve no país A. Isso conta quem? O 14 mais o 6, porque quem está aqui no 6 esteve em A e em B, mas ele também esteve em A. Então, as pessoas que estiveram no país A somam quanto? 20. 14 mais 6. É maior do que 15? É maior do que 15. Gabarito certo. Beleza? Vamos só fazer pela formulinha também, porque às vezes tem gente que gosta de fazer pela fórmula. Eu acho que também tem questão que fica muito mais fácil resolver pela fórmula, tá? Como que é a formulinha da união, certo? A união entre A e B, quer dizer, N, A, união com B, que significa N, A, união com B. Quantidade de elementos do conjunto A, união com B, tá? Isso aqui é igual a quantidade de A mais a quantidade do conjunto B, menos a intersecção entre eles.
A intersecção com B. Tá bom? Quem que é A união com B? É o conjunto todo aqui, tudo isso aqui. Que é quanto? 25. A união entre eles é 25, certo? Quantos tem no conjunto A? Eu não sei, é isso que eu quero saber. Eu não sei o número de elementos do conjunto A. Quantos tem no conjunto B? Ele fala 11 estiveram no conjunto B, certo? Então, o conjunto B são 11 elementos, menos a intersecção. Quem que é a intersecção? É quem estava em A e em B. Quantos passageiros são isso aqui? 6. Menos 6. Então, aqui fica que 25 é igual a quantidade do conjunto A. Nossa Senhora. Que letra feia, meu Deus do céu. N de A, 11 menos 6, 5, beleza? Então, o N de A, 25 está aqui, eu vou passar o 5 para cá subtraindo, certo? 25 menos 5. Então, quantidade de elementos do conjunto A, 25 menos 5, 20. Exatamente o que a gente achou aqui pelo desenho. Tá bom? Gabarito certo, beleza? Às vezes, ele não, principalmente quando são três conjuntos que interligados, né, que seriam três conjuntos assim, que vai ter elemento que pertence aos três, elementos que pertencem ao conjunto 1 e 2, elementos que pertencem ao conjunto 1 e 3 e que pertencem ao conjunto 2 e 3. Às vezes aqui eles podem fazer um questionamento que fica muito mais rápido fazer pela fórmula, tá? Porque ele vai dar o valor do conjunto A inteiro, aí ele dá uma do meio, só que ele não fala quantos estão em A e B, aí tem que fazer uma equação para tentar descobrir o valor, por exemplo, aqui, desse campo do X. Pode complicar muito fazer pelo desenho nesse tipo de questão. Mas se ele der o valor, tipo, quanto tem no A, quanto tem no B, quanto tem no C, quanto tem na intersecção, quanto tem no... Todos esses elementos da fórmula, pela fórmula é mais rápido. Mas se ele for dando valor de... se ele der uma questão que ele vai falar, por exemplo, quanto tem total do conjunto A, quanto tem total do conjunto B, quanto tem na intersecção, quer dizer, que ele dê exatamente os termos da fórmula, principalmente na de 3, tá? Na de 2 é difícil, mas na de 3, às vezes a fórmula é mais rápida. Mas eu gosto de fazer pelo desenho sempre também, tá? Mas, às vezes, a fórmula pode ser mais rápida. Por isso que eu acho que é interessante saber. Porque se você começar a cair numa equação que você vai ter que ficar fazendo conta, muita conta para tentar descobrir um dos valores, eu acho que a fórmula vai ser mais rápida. Mas aí também é questão de gosto, questão de treino, fazer bastante questão para ver quando que você é melhor fazer de um jeito, quando é melhor fazer do outro, e para você. Quando para você é mais interessante fazer de um jeito, quando é mais interessante fazer de outro. Eu sempre tento fazer direto pelo desenho. Se eu perceber que vai complicar um pouco, vai cair alguma equação e que no exercício tem exatamente os elementos da fórmula, eu faço pela fórmula, tá? Mas aí é questão de escolha. Essa questão especificamente, o desenho era muito mais rápido e não valia a pena fazer pela fórmula mesmo. Mas eu acho interessante mostrar a fórmula, tá? Só uma coisa que também aqui para eu deixar claro já também, para quem quiser às vezes anotar, quando eu tenho três que A, B e C, como que seria a fórmula, tá? A união com B, união com C. Eu vou tirar o N, tá? Só para ficar mais fácil. Então, é o conjunto A mais o conjunto B mais o conjunto C menos a intersecção de A e B, aqui seria a intersecção. Intersecção de A e B menos a intersecção de A e C menos a intersecção de B e C mais a intersecção de A, B e C, tá? Nossa, ficou muito feio aqui essa última. Mais a intersecção de A, intersecção com B, intersecção com C, tá? Então, vou somar os três, vou subtrair as três intersecções de 2 e vou somar a intersecção dos três. Beleza? Quem quiser aqui anotar isso aqui também pode dar um print aqui, beleza? Escrever, porque minha letra aqui nesse negócio é meio feia, tá? Nessa mesinha aqui. Vamos lá.
Uma questãozinha aqui também meio tranquila de geometria. É mais equação do que geometria, né? Mas vamos lá. A figura seguinte mostra a planta baixa de um condomínio. O terreno ocupado pelo condomínio é um quadrado de lado que mede 60. Quer dizer, esse lado todo aqui mede 60. Como é um quadrado, os quatro lados têm a mesma medida. Tá? Nesse condomínio, as áreas indicadas por E1, E2 e E3 correspondem, aqui essas três areazinhas aqui, correspondem aos locais onde estão construídos os prédios residenciais. E as regiões em branco correspondem às vias de livre circulação para pedestres e veículos. Então, beleza, essas partezinhas em branco aqui, isso aqui e tal, são essas partes de circulação. A partir da figura e das informações precedentes, julgue o item a seguir, considerando que a área de E2 seja igual a 200 metros quadrados. Então, essa áreazinha aqui é 200. Essa área é 200. Se a área de E3 for igual à área da região ocupada pelas vias de livre circulação, ou seja, essa área toda aqui, essa E3, ela tem a mesma área do que toda essa parte branca aqui somada, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá, toda essa partezinha branca, ela tem a mesma área de E3, tá? E se a área de E1 for igual a 900 metros quadrados? Então, essa área E1 é 900. Então, a área de E3 será igual a 1.250. E vai ter que calcular quanto vale essa área E3. Como a gente vai calcular isso? Primeiro, vamos entender uma coisa aqui. Se eu somar a área da parte branca com a área de E1, com a área de E2, com a área de E3, eu vou ter a área do quadrado inteiro, certo? Do quadrado delimitado aqui esses quatro lados, tá? Que vale 60. Então, qual que é a área total desse quadrado? A área total é a área do quadrado, simplesmente. Qual que é a área do quadrado? Multiplica um lado pelo outro, não um lado ao quadrado, porque o quadrado, os lados são iguais, certo? Então, a área total é 60 ao quadrado, ou 60 vezes 60, tá? A área total, 6 vezes 6, 36, 36, com dois zeros, 3.600. Ele está dando isso aqui em metro, né? 60 metros. Então, o lado é 60 metros. Então, a área vai ser metros quadrados, beleza? Metro por metro, eu vou ter 1 metro quadrado. Aqui é um 6, tá meio mal feito, mas é um 6. Então, a área total é 3.600. Então, agora o que eu vou fazer? Vou somar a área 1 com a área 2, com a área 3, com a área branca, e isso vai ter que dar 3.600, certo? É a área total. Então, 3.600 é igual. E1, quanto vale E1? 900. 900. Mais, o E2 vale quanto? Nossa senhora, isso é muito. 900. E2 vale quanto? 200. E3, a gente não sabe, é o que a gente quer, E3. E a parte branca vale quanto? Também não sei. Posso escrever branco? Posso escrever o que eu quiser? Posso. Mas a gente sabe que ela é igual ao E3. Então, eu vou colocar o quê? Vou chamar de E3 também, claro. Então, também vai ser E3. E3 é o próprio E3, e aqui o E3 é a área da parte branca que é igual. Então, a gente vamos chamar de E3 também. A gente vai fazer isso. Então, a gente vai fazer igual. Epa, caneta. 3.600 é igual. 900 com 200, 1.100. E3 mais E3, 2 E3. Alô, espera aí. Pessoal, tá falando que perdeu o áudio aqui. Como é que tá? Estão escutando ou deu algum problema? Como é que tá aí, pessoal? Tá tudo certo? Alguém dá um alô aí no YouTube falando se tá certo, se vocês estão com áudio, se não tá, se só eu perdi, se foi só o colega ali que perdeu ou se tá tudo certo. Tudo certo, beleza. Então vamos lá. Continuando então.
Aqui, estamos ali no 3.600 igual a 1.100, mais 2 é 3. Vamos passar o 1.100 subtraindo para o lado de cá. 3.600 menos 1.100 é igual a 2 e 3. 3.600 menos 1.100, 2.500, tá? Só eu vou escrever invertido aqui. 2 e 3 é igual a 2.500. Passando 2 dividindo para o lado de lá. E3 é igual a 2.500. Deixa eu fazer uma coisa aqui para não ficar muito feio aqui, tá? Vou continuar aqui embaixo, tá? E3 é igual a 2.500 dividido por 2. 2.500 por 2 dá 1.250. E3 dá 1.250 metros quadrados. Beleza? Então, o E3 é 1.250, gabarito. Opa, certo. Gabarito certo. Beleza? Opa, vamos lá. Questão 8. Aqui agora a gente vai entrar na parte de raciocínio lógico mesmo. Vai. Até agora a gente fez um pouco questão de mais essa parte de matemática. Peraí. Eu acho que eu pulei uma questão. Ah, pulei uma questão aqui, desculpa. Tá na 7, pulei a questão 6. Falei, tinha uma questão de matriz. Lembrava? Vamos lá, pulei a questão 6. Vamos voltar para a questão 6, depois a gente entra na parte de raciocínio lógico. Considerando que K seja um número real e que o determinante da matriz B tal, 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 é igual a 27. Aí ele fala, nesse caso, se A igual a matriz A é essa, então o determinante da matriz B menos A será igual a. Beleza. Vamos achar aqui o determinante da matriz B. Como que a gente calcula o determinante? Quando a gente tem 2 só é mais fácil, né, pessoal? 2 como que é? A diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, o determinante aqui é 3 vezes 9, diagonal principal, 3 e 9, certo? 3, 3 vezes 9, menos, diagonal secundária, 3 vezes K. 3 vezes K, isso é igual a 27, que é o determinante que ele falou daqui. 3 vezes 9, 3 vezes 9, 27. Menos 3K é igual a 27, certo? Passa o 27 para lá subtraindo, temos que aqui menos 3K é igual a 27 menos 27. Então, menos 3K é igual a 0. Passa o menos 3 dividindo lá, o K é igual a 0. Beleza? Então, quem que é a matriz B? Vamos só reescrever a matriz B aqui em cima. A matriz B vai ser 3, 0, 3, 9. Beleza, descobrimos que quanto vale K. Agora a gente quer fazer o quê? O determinante da matriz B menos A. Vamos definir aqui primeiro quem é a matriz B menos A. Para fazer achar essa matriz, é simples, né? Vamos só pegar a matriz B e subtrair os elementos da matriz A. Então, quem que é o primeiro termo aqui? O A1, 3. Da matriz A é 3. Então, aqui vai ser 3 menos 3. O segundo termo, a gente está B menos A. Então, a gente vai pegar sempre o primeiro B para depois o A, tá? Aqui é 0. Esse termo aqui ele é 0. Menos. Quanto vale esse termo A2 aqui? Menos 1. Então, menos 1. E aqui embaixo, 3 menos, quanto tem aqui? 9. Então, 3 menos 9. E aqui embaixo a gente vai ter 9 menos 6. Certo? Então, o que vai resultar isso aqui? 3 menos 3? 0. Então, esse primeiro elemento, 0. 0 menos menos 1 vai dar 0 mais 1, 1. 3 menos 9, menos 6. 9 menos 6, 3. Beleza? Então, a matriz B menos A vai ser essa aqui. Vou reescrever ela aqui embaixo para a gente poder fazer o determinante. Menos 6, 1, 3. Beleza?
Como que eu calculo o determinante? Mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Diagonal principal, 0 vezes 3, diagonal principal, menos a diagonal secundária, que é 1 vezes menos 6. 1 vezes menos 6. 0 vezes 3, 0. Menos 1 vezes menos 6 vai dar menos 6, certo? Menos 6. Menos 6 vai dar 6. Gabarito D. É uma questão bem simples de matriz. Bastava saber fazer um determinante de ordem 2, que é muito tranquilo de fazer determinante de ordem 2. E estava feito. Questão bem rapidinha de se fazer. Tá bom? Vamos lá. Pula 7, agora vamos para 8. Agora sim, estamos... Faltam 4 questões só, rapidinho que a gente vai fazer essas 4 questões, tá? Vamos lá. As proposições P, Q e R são as escritas a seguir. Essa aqui é da Cefaz do Rio Grande do Sul do ano passado. Aqui não é a prova de auditor. Foi, acho que, se não me engano, foi a prova de técnico da Fazenda do Rio Grande do Sul de 2018. Então, vamos lá. P, ele cuida das nascentes. Q, ela cuida do meio ambiente. E R, eles gostam de acampar. Tá? Essas são as 3 proposições simples. Nesse caso, a proposição não P, se não P, porque aqui a gente tem o quê? Uma condicional. Setinha é condicional. Se não P, então que ou, tá? Aqui é um ou. Não R. Esse tio, ele é não, tá certo? Ele significa o quê? Que ele é a negação da proposição P, a negação da proposição R, tá? Só fazer uma coisinha aqui de... Só um minutinho, tá, pessoal? Tô arrumando só uma coisinha aqui. Beleza, feito. Só voltar para o meu... Arrumando o celular aqui para eu conseguir acompanhar tudo aqui. Tava dando uma atualizada no negócio. Beleza, vamos lá. Continuando então, pessoal. Desculpa. Então, nesse caso, a proposição descrita aqui, né? Está corretamente descrita como? Vamos lá. O que a gente vai começar? Com o não P, tá? Sabendo que a gente tem aqui uma condicional. Vamos lá, então. Não P. Ele cuida das nascentes? É o P. A negação disso é simplesmente o quê? Ele simplesmente coloca um não antes do verbo. Então, se ele não cuida das nascentes, tá? Porque como a gente está aqui, tem uma condicional, a setinha é condicional, o que vem antes a gente já vai acompanhar do se. Se não P, então se ele não cuida das nascentes, a gente vai perceber que todas as primeiras proposições estão como se ele não cuida das nascentes, 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 se ele não cuida das nascentes. A gente não conseguiria eliminar nada ainda aqui, tá? Então vamos manter só sem eliminar nenhuma alternativa ainda. Então, se ele não cuida das nascentes, então, aí vai ter o então, que vai acompanhar aqui o consequente. A gente chama de o que está antes da seta, que é o antecedente, que é o não P, e o consequente, que aqui é uma disjunção. Temos o ou, é a disjunção, tá? Quer dizer, dentro do consequente a gente tem uma disjunção, beleza? Então, como a gente vai começar? No que? O que a gente não está negando, tá? Vou só até apagar aqui esse monte de coisinha que eu fiz para ver que não tem a negação. Não tem a negação. Então, o que a gente vai fazer ele direto? Então, ele cuida do meio ambiente. Então, ele cuida. Opa, o não aqui está errado. Ele não cuida, está errado. Ele não cuida, está errado. Tá? Não temos a negação aqui. Então, a gente vai manter como ele cuida. Ou ela, no caso. Ela cuida do meio ambiente. Então, só sobrou a alternativa B a B e a E, no caso. Tá? Ele não cuida. Ou Vzinho. Aqui a gente, vamos lembrar aqui, ó. O Vzinho é o ou. A gente confunde, às vezes, a conjunção, que é o til, com a disjunção, que é o ou. Aqui é ou e aqui é e. Tá? Como eu gosto de lembrar? Para não confundir essas duas. O U aqui do ou parece um V, né? Só um pouquinho mais agudo, mas é mais parecido. Então, quando tem esse Vzinho,
é o símbolo do OU. E o E, esse chapéuzinho aqui. Você lembra do... Já viu aquele chapéu de chinês? Não parece um chapéu de chinês? Então, chinês. O chinês tem um acento circunflexo no E, que é exatamente o E, é o chapéuzinho do chinês. Então, isso aqui é o E, certo? Está em cima do E no chinês, chapéu do chinês, então é isso. E o OU, ele é mais parecido com o V. Beleza? E aí só as outras, lembrando aqui, a setinha é o condicional, se então. Quando tem uma seta dupla, é a bicondicional, se e somente se. E quando tem a disjunção é esse aqui, tá? Esse aqui a gente chama só de disjunção, ou às vezes disjunção inclusiva. E aí a gente tem a disjunção exclusiva, que é o ou isso ou aquilo, mas não as duas coisas. Aí a gente pode colocar, ele é simbolizado pelo mesmo V, só que com risquinho embaixo, tá? Só para relembrar aqui quais são os sinais. Então aqui a gente vai ter um ou agora. Então, ela cuida do meio ambiente, ou, e aqui ele tem ela cuida do meio ambiente e. Tá errado, não é e. A gente tem o sinal, aqui é o V. O V é sinal de ou. Então é ou. E aqui a gente tem o não R. O não R é eles não, só completar com o não antes do verbo, ou eles não gostam de acampar. Gabarito P. Beleza? Então, só para relembrar aqui, o não P, vou negar o P. Ele não cuida. Ele não cuida. Beleza. Então, o que não estou negando, não tem nada, é simplesmente a mesma frase que está lá em cima, ele cuida do meio ambiente. Temos o sinal, o conectivo aqui, que é um V, que é o símbolo do ou. E aqui a gente nega também, eles não gostam. Perfeito, gabarito B. Beleza? Vamos para a próxima. Questão de equivalência. Equivalência, aqui no caso, temos esse cantoneira aqui, que é a mesma coisa do que o tio, tá? É a negação. É a mesma coisa. Como ele está fora aqui desses colchetes, o que significa isso? Que ele está negando essa proposição composta inteira. Quando a gente tem não P, ele está negando a proposição P. Quando a gente tem um não, e aí entre colchetes aqui no caso, tudo isso, a gente tem a negação da proposição composta. É equivalente. Equivalente o quê? O que significa? A gente quer a negação dessa proposição composta, tá? O que é essa proposição? É uma condicional, tá bom? Então, quem que é o antecedente? É o P, e o consequente é esse tudo, Q, se Q, então R. Quer dizer, o meu consequente, eu tenho uma outra condicional dentro do consequente, tá certo? Mas, antes de qualquer coisa, isso aqui é o consequente. O se Q, então R, é um consequente do P, tá? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Como que é a negação de uma condicional? Qual que é a negação da condicional? Vamos relembrar uma coisa. Na condicional, no se então, ela só tem uma forma de ser falsa, que é o caso famoso caso lá que a gente chama de Vera Fischer, quando é VF, certo? Se ela for VV, a condicional é verdadeira. Se ela for FF ou FV, a condicional é verdadeira. Então, para a condicional ser falsa, ela tem que ser VF, certo? Quer dizer, o antecedente tem que ser verdadeiro e, presta atenção no que eu estou falando, e o consequente tem que ser falso, certo? Então tem que acontecer essas duas coisas. O antecedente tem que ser verdadeiro e o consequente tem que ser falso. Então, a única forma dela ser falsa. Então, a negação da condicional, vamos chamar de outra letra aqui, para não confundir com o que a gente tem lá em cima, tá? Vamos chamar de S. Essa condicional S, tá? Se P, então S. Isso aqui é equivalente, isso aqui é o símbolo de equivalente, tá? Pode ser igual, ou pode ser o símbolo de equivalente mesmo, que são 3 tracinhos. A negação disso aqui, da condicional, é quando acontece o quê? É o caso de quando a condicional é falsa. Ou seja, isso aqui vai ser verdadeiro, então vou manter P, e, aí o chapéuzinho, e o consequente é falso. Não S. Então, a negação da condicional, eu vou manter a primeira e negar a segunda. Pronto. Isso é a negação
da condicional. É o caso do VF, quando a primeira é verdade e a segunda é falsa. Então, a negação disso, eu vou manter a primeira, que ela é verdade, e vou negar a segunda, que a segunda é falsa. Então, quando acontecer isso aqui, vai ser a negação da condicional, certo? Beleza, então vamos lá. Então, agora vamos resolver a mesma questão, que eu estava relembrando como que a gente vai fazer, como que é a negação da condicional. Então, eu vou manter o P, vou substituir o símbolo do C, então, por E. E aqui eu vou negar quem? O consequente. Quem que é o meu consequente aqui? Lembra que aqui no nosso caso, o consequente é outra condicional. Se Q, então R. Certo? Então, fazendo essa primeira negação aqui, vamos falar que vamos chamar de dividir em duas partes, eu vou ter P, E, aí eu vou ter um não, eu vou estar negando isso aqui. Certo? Você vai perceber que a gente não tem essa alternativa. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Opa, eu tenho outro condicional, uma outra negação de condicional. Então, o que eu tenho que fazer? Vou ter que negar isso aqui também. Como que eu nego? Da mesma forma. Mantenho a primeira e nego a segunda. Certo? Então, o que ficou a minha resposta? P, E. Aí a negação disso aqui vai ser o quê? Q, E, não R. Olha lá, ó. P, E, Q, E, não R. Gabarito D. Certo? Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que negar primeiro, chamando isso aqui, sei lá, vamos substituir o se Q, então R por S, igual eu fiz aqui, ia cair nessa negação. Aí a minha negação ia ficar PE, a negação da condicional, da consequente, desculpa. Consequente é uma outra condicional, mas é o consequente, então eu estou negando o consequente. Aí a negação disso, vou fazer a mesma coisa, vou manter o antecedente e negar o consequente. Então, vai chegar nessa resposta. Beleza? Vamos lá para as últimas duas questões rapidinhas. Essa 10 é rapidinha mesmo, a 11 é um pouquinho mais demorada, tá? Mas vamos lá. Argumento. As seguintes proposições lógicas formam um conjunto de premissas de um argumento. Se Pedro não é músico, então André é servidor da BIM. Tá? Aqui a gente vai ter uma proposição simples e aqui uma outra proposição simples, formando uma proposição composta condicional, porque a gente tem aqui se então. Segunda, mais uma condicional. Se André é servidor da BIM, você vê que aqui é a mesma proposição daqui de cima, então Carlos não é um espião, que é uma outra proposição simples também formando uma condicional. E a terceira é Carlos é um espião. Aqui uma proposição simples, direta, mais fácil, beleza. A partir dessas premissas, julgue o item a seguir acerca de lógica de argumentação. Se a proposição lógica Pedro é músico, isso aqui então for a conclusão desse argumento, quer dizer, a conclusão desse argumento depois dessas três proposições vai ser Pedro é músico, certo? Então, as premissas, juntamente com essa conclusão, constituem um argumento válido. O que significa falar que um argumento é válido? Vamos lá. O que é um argumento? Eu vou partir de algumas premissas que eu vou ter que considerá-las como verdadeira, certo? Então, num argumento, eu vou ter que considerar minhas premissas verdadeiras, por mais absurdas que elas possam parecer. Se eu falar para você que o homem pisou em Júpiter, isso, por mais que seja absurdo que a gente saiba que o homem nunca pisou lá, se eu colocar isso dentro de um argumento, isso é verdadeiro. Eu vou considerar isso como verdadeiro. Eu vou partir dessa premissa que o homem já pisou em Júpiter. Beleza, estou partindo dessa premissa. Ela é absurda? É, mas num argumento, se eu colocar isso, eu vou considerar como verdadeiro, tá? Então, saiba que, por mais absurda que seja a premissa, a gente vai considerá-la como verdadeira, a não ser que a questão fale, a premissa 1 é falsa. Aí, ok. Aí a gente vai considerar ela como falsa. Mas se não falar nada desse jeito, fazendo sobre um argumento, a premissa é verdadeira. Sempre, tá? Vamos lá. Então, vamos considerar que essas três proposições, que são as premissas verdadeiras, ela é verdadeira, essa aqui é verdadeira e essa aqui é verdadeira, tá? E aí a gente tem que descobrir se essa conclusão ela é realmente uma conclusão lógica desse argumento, dessas premissas. Quer dizer, a gente pode concluir isso aqui com certeza com base nessas premissas, certo? Se a gente conseguir concluir que Pedro é músico
partindo dessas premissas, esse argumento é válido. Se a gente não conseguir, ou chegar na Pedro é músico, e a gente não conseguir descobrir o valor lógico disso, ou descobrir que isso aqui é falso, o argumento vai ser inválido, tá? O argumento ele é válido ou inválido, ele não é falso ou verdadeiro. O argumento, a proposição e as premissas, elas são verdadeiras ou falsas, mas o argumento a gente classifica como válido ou inválido, tá? Então vamos partir de quem? Bom, vamos partir da premissa que ela é uma proposição simples, que a gente sabe que é verdade, Carlos é um espião, é verdade, ótimo. Essa aqui, se André é uma condicional, né? Se André é servidor da BIM, então Carlos não é um espião, a gente sabe que ela é verdadeira, mas a gente tem 3 formas dela ser verdadeira, certo? Se aqui for V, vamos pegar de cima aqui, né? Se aqui for V e aqui for V, a premissa vai ser verdadeira. Se aqui for F e aqui for V, ela também vai ser verdadeira. Se aqui for F e aqui também for F, ela também é verdadeira. Então, ela pode ter vários tipos. A única coisa que a gente sabe que não pode acontecer é... Vamos apagar. A única coisa que não pode acontecer é a primeira ser verdadeira e a segunda falsa. Porque aí a gente tem um caso de VF, que aí é falso, e isso não pode acontecer porque a premissa tem que ser verdadeira. Certo? Então, agora vamos partir dessa premissa que a gente achou aqui, que já a gente sabe que é verdade, é uma proposição simples, vamos partir para as outras. Carlos é um espião, é verdade. Aqui a gente fala que Carlos não é um espião. Opa, então isso aqui é falso. Essa proposição simples é falsa. Como essa condicional é verdadeira, qual é o valor lógico de André, servidor da BIM? Ele pode ser verdadeiro? Se ele for verdadeiro, a gente tem um VF. E aí isso seria falso. Tornaria a nossa condicional falsa. Então não pode. Então isso aqui não é verdade, não pode ser verdadeiro. Então isso aqui é falso. Então André, servidor da BIM, é falso. Certo? Vamos para de cima. André, servidor da BIM. Beleza, isso aqui a gente sabe que é falso. Também. Como André, servidor da BIM, é falso, o antecedente aqui, ele é o quê? Também é falso. Por quê? Porque ele não pode ser verdadeiro, porque a gente teria um VF, o que não pode acontecer. Certo? Então, o que a gente fala? Quando a gente tem aqui um F, quando a condicional está na forma correta dela, se qualquer coisa, então qualquer outra coisa, quando a gente tem o F no consequente, a gente fala que a falsidade anda para trás. Se aqui é F, o primeiro vai ser F também, porque não pode ser VF. E se a gente chegasse que aqui é V, e aí quer descobrir o valor lógico do consequente, a gente fala que a verdade anda para frente. Então, se aqui é V, aqui na frente vai ser V também. Certo? Então, assim, esse é um macetinho para a gente adiantar, agilizar, para a gente agilizar a nossa resolução. Se a gente sabe que o consequente é falso, o antecedente vai ser falso também. Se a gente sabe que o antecedente é verdade, o consequente vai ser verdade também. Então, a falsidade anda para trás e a verdade anda para frente. E isso se a gente tiver uma condicional na forma clássica dela. Se isso, então aquilo. Tá? Se a gente tiver então não sei o que lá, se caso aconteça, se eles se inverterem de alguma forma, aí essa regrinha do verdade para frente e falsidade para trás não vale. A gente vai ter que reescrever na forma correta para poder fazer isso. Só tomar cuidado, porque às vezes a gente fica no... Ah, falsidade vai para trás, qualquer coisa que tem um F aqui, já vai o F para trás. Não pode. Só quando a gente tem uma condicional nessa forma clássica dela de estar escrita. Beleza? Então vamos lá. Então o que a gente chegou aqui? Ó? Concluiu que o quê? Que Pedro não é músico é falso. Se Pedro não é músico é falso, a negação, quer dizer, o contrário disso é verdade. Pedro é músico, é verdade. Se Pedro não é músico, é falso, então a negação disso, tira o não, ela é verdade. Então Pedro é músico. Então a gente concluiu que Pedro é músico. Com esses argumentos a gente conseguiu chegar a essa conclusão de que Pedro é músico. Certo? Portanto, esse argumento é válido. Então, gabarito certo. Isso é um argumento válido, tá? Porque a gente conseguiu concluir exatamente isso pelas premissas. Tá certo? Vamos lá. Última questão, que eu dividi, também era... Opa, TER, não, é TRE, tá? Saiu ao contrário aqui, que eu acho que é o corretor do PowerPoint, ele corrige direto quando tem TR, TRE, ele sempre coloca TER. Vamos lá, última questão. Eu dividi aqui, porque como eu vou ter que fazer um desenho, eu coloquei 3 alternativas aqui e 2 alternativas no final, tá? Para a gente conseguir fazer o desenho melhor. Aqui é proposição categórica. Isso não está caindo muito, que é os diagramas lógicos. Ultimamente, eu estou vendo assim,
até pegar umas questões dessa aqui, eu tive que pegar lá de 2015, porque as questões mais recentes, elas têm umas questões de diagramas lógicos, mas eu acho que elas são mais fáceis de resolver usando outro tipo de lógica, um pouco mais direta, mais braçal, que eu chamo, do que realmente resolvendo por diagrama lógico, que facilita, vai. Então, eu resolvi colocar uma questão um pouco mais antiga, que é a forma que a gente faz uns desenhos que facilitam muito a resolução da questão. Essas mais atuais não facilitaria tanto, eu teria que meio que forçar um pouco para chegar nesse tipo de explicação que eu faço aqui, né? Então, acho que não vale a pena. São questões que a gente conseguia resolver fazendo um fluxogramazinho direto, muito mais fácil de resolver do que por diagrama lógico. Por mais que, no fundo, elas acabem... Muita gente acaba classificando essas questões como diagramas lógicos. Então, eu acabei colocando uma questão um pouquinho mais antiga, de 2015. Como faz um tempinho que não cai, pode ser que venha agora, né? Então, vamos lá. Assinale a opção que apresente um argumento lógico válido, tá? Aqui, no fundo, é a mesma coisa da questão anterior, vamos considerar que isso tudo é verdadeiro, mas quando a gente tem essas proposições categóricas, a gente fala todos, nenhum, ou não existe, no caso aqui seria um caso nenhum cientista, ou algum cientista é louco, então vai ter também aqui na alternativa D, todas as aves, não, cadê? Aqui, em Brasília, moram, cadê? Cadê a... Ué? Cadê meu... Peraí, pessoal, peraí que eu consumi o meu... Aqui, pronto, apareceu de volta. Beleza. Aqui. Em Brasília moram muitos funcionários, quer dizer, alguns funcionários públicos moram em Brasília, então tem o algum. Então, esses três tipos de proposições, que a gente chama de proposições categóricas, que é o todo, o nenhum, ou o algum e o algum não, né? A gente consegue resolver isso por desenho, que fica muito mais rápido, muito mais fácil, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar a primeira proposição que ele deu aqui, primeira premissa aqui. Todos os garotos jogam futebol, tá? Tem um E, Maria, aqui, mas a gente vai separar. Essa aqui é uma premissa, essa aqui é outra, e essa aqui é a conclusão, tá bom? Então, todos os garotos jogam futebol. Quando eu falo que todo A é B, que a gente fala, né? Todo alguma coisa é outra coisa, a gente desenha isso como? O todo fica... Quem está do lado do todo aqui, vai ficar dentro. Aqui, então, é garoto. Opa. Caneta. Garoto, tá? Vou colocar como G. Então, todos os garotos jogam futebol. Aqui é futebol, certo? Aqui é o conjunto dos garotos e aqui é o conjunto de quem joga futebol. Se todos os garotos jogam futebol, quer dizer, todo mundo que é garoto vai estar dentro do futebol, porque todos eles jogam futebol. Então, o desenho, quando tiver um todo alguma coisa é outra coisa, o todo alguma coisa vai ser dentro e o é alguma coisa vai estar fora, tá? Isso é uma regrinha já que a gente pode internalizar isso e vamos para frente, tá? Então, todos os garotos jogam futebol tá por fora. Aí ele vem aqui, Maria. Maria é um elemento, vai. Maria não é um conjunto. Maria não é um garoto. Quer dizer, a Maria, ela tá fora do conjunto dos garotos. Ela pode estar aqui, ela pode estar aqui. Das duas formas, ela tá fora do conjunto de garotos. Ela pode ser aqui ou pode ser aqui, tanto faz. Aí ele fala aqui, então, Maria não joga futebol? Quer dizer, se ela estiver aqui, ela não joga futebol, realmente. Só que se ela estiver aqui, ela joga futebol? Joga. Ela está dentro do conjunto que joga futebol. Então, eu posso concluir com certeza que Maria não joga futebol? Não. Por quê? Porque ela pode estar aqui. Se ela estiver aqui, ela joga. Então, eu não posso concluir isso. Então, isso aqui está errado. Esse primeiro argumento, ele é inválido. Eu não posso concluir isso com certeza. Tá? Beleza. Vamos para a próxima. Não existe cientista louco. Quer dizer, vamos dizer aqui a mesma coisa, tá? Vamos separar aqui e aqui. Essa aqui é a premissa 1, premissa 2 e aqui é a conclusão. Não existe cientista louco. Vamos pegar, são dois conjuntos, tá? Aqui era a alternativa A que eu estava fazendo. Agora vamos fazer a alternativa B aqui do lado. Tem o conjunto dos cientistas e o conjunto dos loucos. Opa! Eu não me acostumei ainda com essa mesa, tá, pessoal? É meio dificinho de... Pronto. Conjunto dos cientistas e o conjunto dos loucos. Ele fala que não existe cientista louco, quer dizer, não existe nenhuma intersecção, não existe ninguém que seja cientista e louco ao mesmo tempo. Desculpa.
Então, não sei se saiu, mas é que eu tossi aqui, por isso que eu pedi desculpa. Então, quer dizer, quando eu tenho nenhum A é B, nenhum C é L aqui no caso, eu vou desenhar dessa forma, separado, porque não tem intersecção, não tem nenhum elemento em comum, certo? Então, vou fazer dessa forma. Aí ele fala que Pedro não é louco, quer dizer, o Pedro não está nesse conjunto dos loucos, Pedro está fora. O Pedro pode estar aqui e o Pedro pode estar aqui, certo? Está fora do louco aqui? Tá. Está fora do louco aqui? Também tá. Então, logo, conclusão, Pedro é um cientista? Pedro é um cientista? Pedro está aqui? Não necessariamente, ele pode estar aqui. Se ele estiver aqui, ele não vai ser cientista também. Então, isso aqui está errado. Não posso concluir isso. É uma conclusão possível? É uma conclusão possível, mas não é uma certeza. Então, a gente não pode afirmar isso, tá? Vamos para C. O time que ganhou o campeonato, quer dizer, o campeão, não perdeu nenhum jogo em casa. Quer dizer, ele ficou invicto, tá? Em casa. O vice-colocado também não perdeu nenhum jogo em casa. Beleza. Então vamos fazer um conjunto aqui dos invictos em casa, tá? Vou chamar de invictos. Aqui são os conjuntos invictos. O campeão, quer dizer, o campeão é um elemento também. O campeão não é um conjunto, é só um time. O campeão vai estar aqui, porque ele está invicto. Esse aqui é o campeão, tá? Aqui também vamos separar a nossa aqui, e aqui é a separação aqui para a conclusão. Essa parte aqui também é a conclusão. O vice colocado também não perdeu nenhum jogo. Quer dizer, o vice também, que é o outro elemento, vamos falar que o vice está aqui, que é o vice. Campeão aqui, o Palmeiras, no caso, né? Tá, o Palmeiras campeão sempre. E o vice, qualquer um. Pode ser o Corinthians aqui, quem vocês quiserem. O vice também está aqui dentro. Portanto, o campeão é o vice colocado? Ó, eu já falei, lembra que eu falei para vocês, por mais absurdo que pareça, isso pode ser verdade ou não, tá? Vamos ver. Aqui, o campeão é o vice colocado? Eu posso afirmar isso? Não. O campeão está aqui e o vice está aqui. São dois elementos, os dois estão invictos do mesmo jeito, eles podem estar dentro do mesmo conjunto, e um ser campeão ou outro ser vice. Então, quer dizer, isso está errado realmente, não pode, esse argumento é inválido, tá? Então, nenhuma dessas aqui estão certas. Vamos para D e para E. D. Tá lá, todas de novo, hein, pessoal? Todas. Todas as aves são humanas. Como a gente faz o desenho disso? Vou pôr aqui D. Todas as aves, aqui são as aves, são humanas. Opa! Por mais absurdo que possa parecer isso, como eu já falei. Ave humana. Todas as aves são humanas, beleza. Ele falou isso aqui, então, ótimo. Vamos só separar de novo aqui também, né? Essa aqui é uma premissa, essa aqui é outra, e aqui é a conclusão, tá? Essa aqui é a conclusão. Então, todas as aves são humanas, beleza. Aves são humanas. Nenhum cachorro é humano. Quer dizer, eu não tenho intersecção entre o conjunto dos cachorros e o conjunto dos humanos. Se eu não tenho intersecção, quer dizer, o conjunto dos cachorros vai estar aqui fora. Aqui é cachorro. Tá? Por quê? Porque ele não tem intersecção com o humano. Beleza? Logo, nenhum cachorro é uma ave. Quer dizer, o ave, por estar dentro do humano, ele também não faz intersecção com o cachorro. Certo? Porque aqui, ele não falou nada com relação ao cachorro e ave. Mas, pelo ave estar dentro do humano e o cachorro está totalmente fora do humano, eu não tenho nenhuma intersecção entre ave e cachorro. Portanto, nenhum cachorro é ave. Não existe nenhum elemento em comum entre esses dois. Então, isso aqui é uma conclusão lógica. Então, isso aqui está certo. Por quê? Porque se o cachorro não está no humano, não vai ter nenhum cachorro como ave também. Por mais absurdo que isso pareça. Vai parecer, não, por mais absurdo que seja essa primeira premissa, tá? Não entendo muito de biologia mais, gente, mas humano é só a gente, né, eu acho. Vamos lá. Alternativa E também, só para ver por que ela está errada. Em Brasília moram muitos funcionários públicos. Aqui ele escreveu de uma outra forma, mas o que a gente entende aqui? Que alguns funcionários públicos, muitos no caso, mas são alguns, moram em Brasília. Então vamos ter o conjunto dos funcionários públicos e o conjunto das pessoas que moram em Brasília. São todos? Não são todos, então eu não vou desenhar dentro. É nenhum? Não é nenhum, então eu não vou desenhar separado. São alguns. O que significa isso?
tem uma intersecção. Existem os funcionários públicos que moram fora? Existe. Existem pessoas que moram em Brasília que não são funcionários públicos? Existem. Mas tem essa intersecção, que quer dizer, existem alguns elementos aqui dentro. Vou colocar um pontinho, porque eu sei que aqui dentro tem elemento, que são as pessoas que são funcionários públicos que moram em Brasília, certo? Aí ele fala aqui, outra premissa. Gustavo é funcionário público. Gustavo é funcionário público, quer dizer, ele está dentro desse conjunto. Ele pode estar aqui, Gustavo? Pode. Ele pode estar aqui? Pode. Também, tá? Qual que é a conclusão? Logo, Gustavo mora em Brasília. Quer dizer, quem que é funcionário público que mora em Brasília? É quem está dentro dessa partezinha aqui, tá? Dentro desse negocinho aqui, ó. Beleza? Eu posso afirmar que o Gustavo está aqui dentro? Não, ele pode estar aqui também. E aí ele não vai morar em Brasília. Então eu não posso concluir isso, tá? Não posso concluir isso. Então essa aqui também está errada e o gabarito é a D. Beleza? Última questão, acabou, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos que ficaram até agora. Espero que tenha ficado claro aqui, tenha sido possível fazer uma revisão. A ideia hoje não era realmente ter feito uma aula, explicar todos os assuntos. Era exatamente isso, a gente fazer uma revisão, tocar em alguns pontos que eu acho que são interessantes, que caem mais, para ver se a gente consegue, às vezes, aprender uma técnica diferente, um jeito novo de resolver algum tipo de questão, que eu acho que é interessante. E relembrar alguns assuntos mesmo que às vezes o pessoal pode estar meio enferrujado aí com a matemática e acabar fazendo um tempo que não vê, né? Então, assim, espero que vocês tenham gostado, tenha ficado claro todos esses pontos. E, assim, eu agradeço. E caso alguém tenha algum tipo de dúvida, qualquer coisa, pode mandar também pelo Instagram. Apesar de não estar postando muita coisa ainda ultimamente, porque meio corrido aqui com as aulas, mas pode mandar algum direct, alguma coisa lá para mim com dúvida. O curso também está disponível. Quem achar interessante, quem quiser, quem for aluno também lá, pode mandar as questões, perguntas também pelo fórum. E é isso, pessoal. Então, agradeço de coração. Boa noite a todos. Continuem firme aí nos estudos. Aproveitar ainda que como o edital ainda não saiu, ainda temos um tempinho para correr atrás antes do edital. Esse período anterior eu acho que é muito importante para a gente chegar, quando sair o edital, a gente já está um pouquinho mais familiarizado com tudo e eu acho que assim a gente consegue chegar no pós-edital ali, na correria, um pouco mais bem preparado, eu acho que fica mais interessante e aumenta muito nossas chances de passar, né? Só uma coisa breve aqui. Quando eu comecei a estudar também, eu não conhecia nada de concurso, comecei a estudar um pouco em cima da hora, para a prova da Fazenda mesmo, aqui de São Paulo, que eu cargo de agente fiscal de rendas aqui, né, de auditor. Eu não tinha nem ideia muito de concurso, comecei a estudar. Meu irmão, na verdade, já estudava, já me influenciou a começar. E ele falava, logo mais vai sair o concurso da Fazenda, um concurso muito bom e tal. Eu comecei a estudar focado no concurso da Fazenda, de São Paulo. Depois de uns 6 meses, mais ou menos, que eu estava estudando forte, eu não estava trabalhando, conseguindo estudar bastante mesmo. Estudava o dia inteiro. Consegui correr atrás das matérias principais nesses 6 meses, estudei bastante nesses 6 meses, tive uma base boa de todas as matérias. Para agora que chegou o edital e saiu o edital, eu consegui só correr atrás do que foi diferente, do que ainda não tinha estudado, e consegui revisar tudo que eu tinha feito nesses 6 meses. E aí foram 3 meses entre o edital e a prova, graças a Deus consegui passar, foram 9 meses de estudo. Foi até rápido, né, para o que a gente está acostumado e ver. 9 meses eu consegui estudar tudo e ser aprovado no concurso da Cefaz São Paulo. Então, assim, esse período anterior é muito importante, para mim também foi muito importante nesses 6 meses que eu fiquei estudando. Então, assim, aproveitem agora para estudar bastante, correr atrás, para a hora que sair o edital você já está lá na frente, e aí é só revisar e estudar uma coisa ou outra que tenha saído de novidade no edital, certo? Então, boa noite a todos, agradeço e
continuem firme aí nos estudos, tá certo? Um abraço, pessoal.